Seção 1. Entendendo os conjuntos numéricos. Escrito por Ian Stewart, em Conceitos da Matemática Moderna. A matemática é como um vasto universo, e dentro dela encontramos galáxias fascinantes chamadas conjuntos numéricos. Simplificando, um conjunto numérico é uma coleção de números agrupados com base em suas características compartilhadas. Imagine ter uma caixa para organizar seus brinquedos. Você não colocaria seus ursinhos de pelúcia e carrinhos na mesma caixa, certo? Da mesma forma, em matemática, categorizamos os números em diferentes conjuntos com base em suas propriedades. Esses conjuntos nos ajudam a entender as relações entre diferentes tipos de números e como eles se comportam em operações matemáticas. Desde a contagem de objetos até cálculos complexos, os conjuntos numéricos formam a base do entendimento matemático. Nas próximas sessões, vamos mergulhar no mundo intrigante dos diferentes conjuntos numéricos, explorando suas propriedades únicas e aplicações no mundo real. Seção 2. Explorando os números naturais. O primeiro conjunto de números que encontramos quando crianças são os números naturais. Esses são os números que usamos para contar. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Imagine contar maçãs em uma cesta. Você começa com uma maçã, depois duas, depois três e continua até contar todas as maçãs. Esses números de contagem pertencem ao conjunto dos números naturais. Eles são sempre números inteiros e positivos que continuam infinitamente em uma sequência. Das páginas de um livro de histórias ao número de estrelas no céu noturno, os números naturais estão em toda parte, nos ajudando a quantificar e dar sentido ao mundo ao nosso redor. Seção 3. Inteiros. Expandindo a reta numérica. À medida que expandimos nossos horizontes matemáticos, encontramos o conjunto dos números inteiros. Os inteiros incluem todos os números naturais, seus negativos, opostos e o zero. Isso significa que temos números como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Pense em uma reta numérica que se estende em ambas as direções. Números positivos à direita e números negativos à esquerda, com o zero no meio. Os inteiros nos ajudam a representar situações que envolvem ganhos e perdas, temperaturas acima e abaixo de zero e altitudes acima e abaixo do nível do mar. Eles fornecem uma maneira mais abrangente de expressar valores numéricos em vários cenários do mundo real. Seção 4. Números racionais. Frações e além. Os números racionais nos levam um passo adiante, introduzindo frações e decimais na mistura. Um número racional é qualquer número que pode ser expresso como uma fração, onde tanto o numerador, ou número de cima, quanto o denominador, ou número de baixo, são inteiros. Por exemplo, 1/2, 3/4 e menos 2/5 são todos números racionais. Decimais, como 0,5, 0,75 e menos 0,4 também representam números racionais porque podem ser convertidos em frações. Os números racionais são essenciais para medir quantidades que não são números inteiros, como partes de um todo, proporções e razões. Eles desempenham um papel crucial em áreas como culinária, finanças e engenharia, onde as medições precisas são fundamentais. Seção 5. Números irracionais. Desvendando os mistérios. Nem todos os números podem ser expressos de forma simples como frações, e é aí que entram os números irracionais. Os números irracionais não podem ser representados como uma fração simples de 2 inteiros. Um exemplo famoso é o π, que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Π é um decimal infinito que nunca se repete, tornando-o um número irracional. Outro número irracional bem conhecido é a raiz quadrada de 2. Assim como o π,
a raiz quadrada de 2 também tem uma representação decimal que continua para sempre sem se repetir. Os números irracionais frequentemente surgem em geometria e matemática avançada, desafiando nossa percepção dos números e suas propriedades. Seção 6. Números reais. O quadro completo. Finalmente, chegamos ao conjunto dos números reais, que abrange todos os números racionais e irracionais. Pense nos números reais como todos os números que você poderia encontrar em uma reta numérica infinitamente longa. Dos números que usamos todos os dias para contar até os decimais complexos usados em cálculos científicos, os números reais formam um sistema abrangente para representar quantidades. Compreender os números reais e seus subconjuntos é fundamental para navegar no mundo da matemática, da aritmética básica ao cálculo avançado e além. Ao entender as diferenças entre os diferentes conjuntos numéricos, desbloqueamos as ferramentas para resolver problemas, analisar dados e desvendar os mistérios do universo matemático.